E se o problema nunca tivesse sido preguiça, mas sim o fato de você estar se esforçando sem saber exatamente o porquê? Porque vamos ser diretos, ninguém é realmente preguiçoso porque fica 5 horas no celular, vendo vídeo, rolando feed, consumindo conteúdo no geral. Você tem energia sim, só que você só está gastando ela em tudo, menos no que importa. E aí você chama isso de preguiça para não admitir uma coisa que é bem pior, que é a falta de direção. Por que eu digo isso? Quando a gente não tem direção, o caminho parece ser muito mais difícil do que ele realmente é. Qualquer tarefa, por mínima que seja, por mais tranquila que seja, ela vai parecer ser pesada. E qualquer esforço que a gente faz parece ser inútil. Então hoje eu vou te provar de forma prática porque o seu problema ele não é preguiça. E o melhor, o que você precisa começar a fazer ainda hoje para sair desse ciclo e ter um direcionamento no seu caminho. E eu te aconselho a ficar até o final, porque se você sair antes, você já sabe exatamente onde você vai estar daqui a 1 ano. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a quebra de crenças. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque aqui é onde a maioria se engana. O principal problema não é a sua falta de disciplina. O que acontece com a maioria das pessoas é que existe um universo de opções. E aí que gera zero prioridade. A gente não consegue colocar prioridade naquilo que a gente quer porque existem muitas distrações, muitas opções ao nosso redor. É aquela situação, você acorda e pensa, hoje eu preciso estudar, eu também preciso cuidar do meu corpo, eu também gostaria de ganhar mais dinheiro, eu também preciso organizar a minha vida. E qual é o resultado desse monte de coisa que você colocou na sua vida para fazer? É isso mesmo que você pensou, nada. Você não consegue começar, não consegue fazer nada. Porque o nosso cérebro ele não trabalha bem com ambiguidade. Ele precisa de um caminho claro e direcionado. E sem isso, ele entra em modo de economia de energia. E te joga para aquilo que te traz mais prazer de forma rápida e simples, que é o seu celular. E isso não é uma fraqueza que a gente tem, que eu tenho, você tem. Isso é um funcionamento normal do nosso corpo. E deixa eu te contar uma coisa que eu acredito que vai parecer bem familiar para você. Isso já aconteceu comigo várias vezes que eu sentei para ser produtivo. Falei, hoje eu vou fazer tudo que eu me programei. Abri o notebook, coloquei um vídeo para aprender mais sobre o assunto que eu queria. Anotei algumas coisas, fiz algumas organizações, mas aí eu pensei... Antes de eu começar de verdade, ter um foco de verdade nisso que eu tô fazendo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Instagram para ver se tem alguma coisa interessante. E pronto. Quando eu me dei conta, já se tinham passado mais de 1 hora. E aí, para voltar ao que eu tinha me proposto, eu voltei assim um pouco preocupada, me sentindo culpada por ter perdido esse tempo no celular. Eu até tentei começar de novo, mas aí me bateu aquela sensação estranha. Por onde eu começo mesmo? E concretizei mais um dia em que eu estava ocupada, porém eu não conseguia avançar em nada. E aí pode até bater aquele pensamento, a gente começa a pensar, nossa, eu sou muito preguiçoso. Só que não era preguiça, era falta de direção, falta de foco. Porque quando você não sabe exatamente qual é o próximo passo, qualquer coisa vira distração. E o problema é que isso vai se repetindo diariamente até você começar a acreditar que o problema realmente é você. Mas agora vamos jogar isso para o chão, vamos tentar propor soluções para isso, para a gente conseguir um direcionamento. Porque a direção, ela não é você ter um sonho grande, é você saber qual o próximo passo deve ser dado. E eu vou te dar um exemplo de uma pessoa real. Pensa numa pessoa que não tem direcionamento. Ela fala que ela quer ganhar dinheiro na internet. E o que ela faz para alcançar esse objetivo? Pesquisa demais, assiste muitos vídeos, porém não executa nada. Agora, pensa o lado oposto, uma pessoa que já tem mais direcionamento. Ela pensa o seguinte, vou aprender a editar vídeos e conseguir o meu primeiro cliente. Agora, olha que diferença, ela já sabe com o que ela quer trabalhar, o que ela deve aprender para fazer esse trabalho,
Quais habilidades que ela já tem que ela pode fazer para executar esse tipo de tarefa? Já está focada em conquistar cliente, então ela já tem um foco ali no onde ela quer chegar. E isso é muito bom porque já reduz a ansiedade, a procrastinação, a frustração e aumenta a ação quando você já sabe o que tem que fazer. E agora, faça isso aqui comigo sem complicação, só faça. Escolhe uma única prioridade, uma coisa só. Porque se tudo é importante, nada é importante. E se faça a seguinte pergunta: o que mudaria na minha vida se eu começasse a executar nos próximos 30 dias? Defina um resultado visível. Nada de pensar, eu vou melhorar tal coisa. Não. Coloque algo, defina algo que dá para você ver, você mensurar. Eu quero ganhar X valor em 30 dias. Eu quero entregar tal resultado. Eu quero estudar X horas. Mensura, coloca um valor para você ter uma meta, saber aonde você vai chegar. Defina o próximo passo, não o final, mas o próximo caminho a ser seguido. Esquece o plano perfeito, só traça o próximo passo e tente fazer ele da melhor forma que você conseguir. E execute mesmo sem vontade, porque é aqui que é onde pega muitas pessoas. Nem todos os dias a gente tem vontade de executar, mas o que você tem que entender é que a direção, ela diminui o esforço mental. E isso já é metade do caminho. E para finalizar, o que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: talvez você não seja desorganizado, talvez você só nunca tenha sido claro com você mesmo. Então hoje não tenta mudar a sua vida completamente, a sua vida inteira. Começa parando de se chamar de preguiçoso e começa a se dar a direção. Deixa aqui nos comentários qual é a direção que você está precisando ter para conquistar um objetivo, para seguir um sonho, para fazer o que você deseja. Eu vou fazer questão de ler um por um e responder individualmente. Mas escreve de verdade, porque isso pode parecer pequeno, mas é assim que você começa a sair do lugar. Te vejo no próximo vídeo. Beijo. Com carinho, Bruna.